Um, dois, três, um, dois, três, Olá, galerinha! Mais uma videoaula, do professor Allan Calvé que vos fala. Tem uma história que diz assim: quem não tem cão, caça com gato. Uma aula simples, modesta, um ambiente não muito sofisticado, como a maioria das minhas videoaulas. Espero chegar lá com uma estrutura física bem melhor, mas a intenção aqui, o objetivo maior é contribuir com o processo. Que processo, professor? Processo de ensino-aprendizagem, certo? Hoje, um dia de sábado, certo? Antes de começar o meu dia, eu começo com vocês. De frente para a câmera com Allan Calvé. Mais uma videoaula. Numa aula passada, numa aula anterior, num vídeo anterior, eu falava de bioquímica celular, mas faltou a parte de inorgânica. Inorgânica é quando eu falo de água e sais minerais, principalmente. É só isso que a gente vê em inorgânica: água e sais minerais. No vídeo anterior nós vimos orgânica, só faltou, parece-me, que vitaminas, e ácidos nucleicos. Nós vimos carboidratos, vimos lipídios e proteínas, de uma forma diferente, de uma forma que você nunca viu. É porque a gente vai contextualizando, vai comentando, a forma de um formato de aulão. Eu tenho alguns aulões já gravados, e vocês veem como é o formato. Para alguns agradam, para outros não, mas é bem didático, é bem contextualizado, bem comentado, certo? E fica uma aula diferenciada. Bom, esse site aqui que eu estava indicando para vocês, continuo indicando também em sala de aula, é o Planeta Bio, certo? Olha, existem outros sites de biologia. O Planeta Bio, ele está entre os 10 melhores, entre os 10, e eu sou suspeito em falar dele, porque eu adoto ele em sala de aula. Para ter uma aula de biologia bacana, gente, tem que ter imagens. A ferramenta da internet em sala de aula, ela é fundamental. Alguns professores são meio tradicionais, respeito. Eu também sou um pouco tradicional, mas hoje a questão da internet, ela é fundamental como uma ferramenta a mais de interação com seus alunos, principalmente biologia. Quando o colégio te dá uma condição de você ter aulas práticas, ensino médio que eu estou falando, tudo bem. Mesmo assim, quando o colégio não dá essa condição, eu invento as coisas. O negócio é você ensinar biologia de forma contextualizada. Eu já tirei aluno de sala de aula para dar aula no entorno da escola, aula de botânica. Gente, vamos começar a olhar para cima aí, dos muros aí, das plantas, e vamos começar a trabalhar. Ah, professor, não sei o que, sol quente. Sol quente? As primeiras horas da manhã o sol faz bem. Aí entra a biologia é no dia a dia. O que o sol faz? Os raios fazem, os raios solares. Eles incidem na sua pele para fixar alguma coisa. A vitamina D, por exemplo. Já entra aí a questão dos sais minerais que nós vamos ver aqui hoje. Então o aluno fica com aquela coisa do ar-condicionado e tal. Mas, poxa, se você quer aprender, não pode medir esforços, não. O aprender é diferente de você estudar para a prova, decorar. Isso é que me irrita em sala de aula, gente. O aluno se preocupa em fazer provas. Reter o conhecimento para um futuro Enem vestibular, ele não quer. O que acontece? Só sobra para os pais ou responsáveis, que vão ter que desembolsar mais dinheiro para fazer um preparatório, o pré-vestibular falado. Isso é que é minha cisma em sala de aula. Ah, professor, você é muito irritado. Não, eu quero passar o conhecimento. Se eu não passar o conhecimento para vocês e vocês não me derem um retorno, para mim a aula não teve efeito nenhum. O maior salário do professor é que o aluno aprenda o conteúdo. Então, gente, em sala de aula, quem ainda está estudando ensino médio, tentem aprender 40% da aula, 60%. Não é obrigado a você ficar só prestando atenção à aula, se não conversar. Conversas paralelas é normais, mas
Na hora da explicação, preste atenção, essa é a hora de aprender. Olha, o ensino médio é a hora que você aprende as coisas realmente. Porque cursinho é uma coisa muito direta, jogada, certo? Então, tem o pai dos burros, que eu falava, né? O livro de biologia, olha, eu falava que é importante que você estude por livros também. O aluno competitivo é aluno que estuda também pelos livros. Internet, livro, certo? Porque é aquele aluno que vai realmente ser um aluno competitivo na hora de disputar uma vaga, principalmente para medicina aí, ó. Porque a minha intenção aqui é preparar alunos para medicina, para fazer o vestibular, o Enem, ou áreas afins, que é biologia, né? Eu não estou dando aula aqui para quem vai fazer direito. Embora, né, os vestibulares em algumas regiões do país exigem biologia numa primeira etapa para todas as áreas, certo? Mas aqui, apresentando o site, para quem ainda não conhece, é o Planeta Bio. Lindo, 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 certo? É muito lindo. E hoje nós vamos aqui falar dos inorgânicos, a bioquímica celular. Que a bioquímica celular, né? Muito bem. E a água, pronto, tá aí a água. A água, gente, ela é uma substância inorgânica, indispensável ao ser vivo. O nosso corpo, o nosso peso corporal, a maior porcentagem dele, a constituição do nosso organismo é de água. Então ela é fundamental para a vida. A água, ela é fundamental para a vida, certo? Ó, tem um esquemazinho aqui mostrando as principais funções da água. Quimicamente você sabe que ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A maior parte das substâncias dentro das células são dissolvidas em água, então ela é conhecida como solvente universal. Quando eu falo solvente universal, eu gosto de ligar com polaridade, porque a água ela é uma substância carregada ionicamente. Que é isso, professor? Carregada ionicamente? Porque ela tem o hidrogênio, que é um cátion, um íon positivo, e tem o oxigênio, que é um ânion, que é um íon negativo. Então ela é carregada ionicamente. Ela é uma substância polar. E isso facilita na questão de ela dissolver outras substâncias. Se ela não fosse polar, dificultaria. Vamos chegar lá. O controle da temperatura da célula, regulação térmica, depende da existência de água, graças a seus elevados calores específicos. O calor específico elevado da água e a condutibilidade. Condutibilidade quer dizer que ela aquece e esfria muito rapidamente, certo? Então a regulação térmica é fundamental. Quando você lembra, por exemplo, ó, estou suando aqui no meu apartamento, certo? Porque tem água no meu organismo. Eu tenho que colocar através dos poros essa água para internamente eu não superaquecer. Regulação térmica é isso. É a água ajudando a manter a sua temperatura corpórea. Fechado? Nossa temperatura normal é de 36, 36,5. Acima disso já é febril ou febre, né? Então, mesmo que nós estejamos num ambiente muito frio, mas internamente nós estamos aquecidos, senão nós morreríamos. A gente congelaria por dentro. Então a regulação térmica é fundamental. Olha, até os animais fazem essa regulação térmica. Preste atenção quando o cão está ofegante, o cachorro. Coloca a língua para fora e transpira através da língua, certo? E também da almofada das patas, né? Preste atenção que entre os dedos da mão, da pata do cachorro, está suadinha ali a almofada da pata. Então é a transpiração, regulação térmica. Fechado? A maior parte das reações enzimáticas da célula depende do meio aquoso. Desidratação. Reações enzimáticas da célula depende do meio aquoso. Aí você lembra lá de aminoácido, as ligações peptídicas, a perda da molécula de água. Dê uma olhadinha lá. O transporte de solutos dentro da célula depende da presença de água. O transporte de solutos
que é soluto? Bom, aí a gente entra na contextualização da aula. Tem soluto e tem solvente, que juntos formam a solução. Se você pegar água com açúcar, quem é soluto e quem é solvente? Soluto é o açúcar e solvente, que dissolve o soluto, é a água. Pronto. Fechou? Soluto e solvente. Juntos formam a solução. Então, o transporte de solutos dentro da célula depende da presença de água. No caso desses solutos aqui, eu dei como o açúcar, por exemplo, mas solutos também pode ser elementos químicos, hidrogênio, sódio, potássio, cálcio, também são solutos. O transporte deles no organismo, a circulação sanguínea, depende da água, o transporte desses elementos. Depende da água também. Até um comprimido também que tu tomas, certo? Via oral ou enteral, a água é o veículo de transporte dessa droga, desse medicamento. É uma droga, uma draga, certo? Então, transporte de soluto. Soluto pode ser açúcar, soluto pode ser também elementos químicos, sódio, potássio, cálcio, o hidrogênio, também são solutos. Quando se fala em soluto, você tem que lembrar também de membrana plasmática. Substâncias que atravessam a membrana de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Aí entra os íons, lá no transporte ativo. Soluto. Fechado? Muito bem. Olha, a quantidade de água presente nos seres vivos, ela varia. Tem um amigo meu que ele foi dar uma palestra, o cara, titulação lá em cima, né? Não é amigo meu não, mas foi alguém que me contou. O cara é doutor e tal. Aí foi falar assim, por exemplo, a quantidade de água varia. Varia. Erradíssimo, varia. Então a quantidade de água presente nos seres vivos varia com a idade, com o tecido, com o metabolismo e com a espécie. Já havia explicado isso aí em outras aulas, né? Por exemplo, com a idade, quanto mais jovem for, mais hidratado é o organismo, mais água tem. Aí eu comparei, né? O jovem com o idoso, o senil, quem tem mais água. Aí o jovem, você puxa a pelezinha dele aqui, está bem hidratado, volta logo, né? A pessoa idosa, só vovó, vovô, demora um tempão para essa prega aqui voltar ao normal. Quem tem mais água? O embrião ou o feto? Quem vem primeiro? O embrião, então tem mais água do que o feto. Quem tem mais água? O feto ou o recém-nascido? O feto. Quem vem primeiro? O recém-nascido tem mais água. Então, de acordo com a idade. Beleza? De acordo com o tecido, na verdade aqui, ó, o tecido é a atividade metabólica do tecido. Tecido nervoso, por exemplo, comparado com o tecido ósseo. Quem tem maior atividade metabólica, tecido nervoso, requer uma maior quantidade de água para poder desenvolver o seu metabolismo, as reações químicas. Nem tem nem comparação. O osso está ali paradinho, os ossos, tecido ósseo, tecido nervoso. Só de você imaginar que nosso cérebro requer uma quantidade de água muito grande, porque na água tem o oxigênio. Então, até para eu falar aqui, eu preciso de oxigenação no cérebro. Então, a atividade metabólica do tecido, quem tem maior atividade metabólica, tem maior quantidade de água. E a espécie, também comentei já, de acordo com a espécie. Por exemplo, eu tenho uma água viva e tenho uma semente de milho. São duas espécies diferentes. Uma é planta, outra é animal. Águas vivas, para quem não sabe, é um quinidário, antigamente chamado de célula enterrada. Já está dizendo águas vivas, vivem na água, no mar. Então, a constituição corpórea desse animal já é 99% de água, digamos assim. E o milho, uma outra espécie, é uma sementezinha secazinha. Então, de acordo com a espécie, tem maior quantidade de água. Fechado? É isso aí, o planeta Bio aí ajudando. Por outro lado, existem tecidos e órgãos que apresentam mais água no seu interior do que outros. O tecido muscular e nervoso, acabei de comentar, eles apresentam, por exemplo, mais água do que os tecidos ósseos e cartilaginoso. Também está provado que quanto maior o metabolismo, também acabei de explicar, de um tecido órgão,
maior será a quantidade de água necessária para manter as exigências enzimáticas. Beleza? Aí ele dá aqui, ó, a porcentagem. Semente, 10% de água. Constituição de uma semente. Corpo humano, 65%, 66%. Nosso peso corporal é água. Por isso que a gente tem que tomar água, mesmo sem estar com sede. Uma vez eu fui ao consultório médico, testando as cordas vocais. Aí o médico falou: professor, o senhor costuma tomar bastante água diariamente? Eu digo: não, professor. Doutor, só quando eu estou com sede. Pois eu vou lhe dar uma dica. Nosso corpo, a constituição dele é mais de água, né? Mais de 60% de água, 65% de água. Então, ingira, beba água, mesmo sem estar com sede. 2 litros de água por dia, 2,5 litros. E você precisa de água para diversas funções no organismo. Então, gente, até para ajudar a eliminar substâncias tóxicas, resíduos que nosso organismo produz na digestão, lá presente na urina quando sai, né? Sai, a água ajuda a dissolver. Então, beba bastante água, certo? A medusa tem 98% de água. Está aqui, água viva, medusa, 98% de água. Eu falei 99%, né? O osso, 20%. Tecido muscular, 83% de água. Os músculos. O encéfalo, olha aí o cérebro que eu falei, o encéfalo, certo? O que é encéfalo? É cérebro e medula espinhal, né? Às vezes a pessoa diz, teve derrame cerebral. Muitas das vezes está errado. O AVC, acidente vascular cerebral. O mais correto seria acidente vascular encefálico, porque o encéfalo é a cabeça como um todo. Então não só tem cérebro nessa região encefálica, tem medula na base do encéfalo, tem o cérebro, tem o cerebelo. Então o mais correto seria acidente vascular encefálico, porque ele só não dá no cérebro não, dá em outras regiões que estão dentro do encéfalo. Fechado? Então, adulto, 65%, né, a idade, e o embrião, 94%, de acordo com a idade. O embrião para um adulto. O adulto, 65%, o embrião, 94%. Beleza? Aqui ele já pula já para sais minerais, mas eu vou aqui no pai dos burros, né? A água não é só isso. Entendeu? A molécula de água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? E apresenta algumas propriedades. Beleza? Polaridade, comentei, né? Apresenta uma zona positiva, que nem uma pilha, 2 polos, e uma negativa. Ligações de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tende a se ligar ao átomo de oxigênio de outra molécula. Isso ajuda na dissolução. Coesão, as ligações. A atração entre as moléculas. Coesão, perceba bem. A água quando congela, esses átomos ficam coesos. Ficam bem unidos. Por isso que a água congelou. É a coesão entre os átomos. Tensão superficial. Como explicar isso? Tensão superficial, você tem ali o rio, o mar, tem a ver com densidade. Aquela superfície da água tem uma tensão, certo? Um peso, vamos dizer assim. Você pode fazer analogia com um navio, por exemplo, certo? O navio fica na superfície da água e não afunda, porque a água ela tem essa tensão, essa força superficial. Fechado? É mais ou menos isso a explicação. Capilaridade, outra propriedade. Então a propriedade tem polaridade, ligações de hidrogênio, coesão, são propriedades da água, certo? Tensão superficial e adesão. Adesão é a capacidade de se unir a outras moléculas polares. Para dissolver, quando se une os átomos da molécula de água, que são positivo e negativo, com outros átomos também que são positivo e negativo, aí você tem a adesão, a capacidade de unir outras moléculas polares. Então é assim,
Polar com polar se atrai e ajuda na reação química, lá na dissolução. Tipo assim, se você tem água que é polar com óleo, lipídio é apolar, é uma molécula apolar. Quimicamente o lipídio é apolar. Então justifica dizer que a água e o óleo não se misturam. Se os dois fossem polares, ia ter a atração dos átomos, que são carregados ionicamente, mas como só a água tem os íons e é carregada, né, ionicamente, ela é polar, o óleo não é, então não tem como se misturar. Por isso que justifica quimicamente porque que água e óleo não se misturam, certo? Capilaridade, outra propriedade da água, transporte por capilares. Como explicar isso? Capilaridade é você imaginar, por exemplo, lá nas plantas, sistema vascular. O capilar seria os vasos condutores. Como é que a água, como é que justifica, como é que se explica quando a água molha as raízes, essa água sobe para as partes mais altas da planta, através dos vasos condutores. E como é que essa água sobe? É por capilaridade. É como se fosse um ímã. Se é um positivo ou outro negativo, as moléculas de água, um atrai o outro. Então, a água está embaixo, molhando as raízes, ela sobe por ascensão. Mas isso só por causa da polaridade. A polaridade é fundamental. Então isso chama-se capilaridade, é a ascensão da água. Isso é capilaridade. Entendeu? Uma água sobe para as partes mais altas da planta. Capilaridade, como se fosse um funilzinho, na verdade não é funil, é um canudozinho, né? Então a água sobe por capilaridade em função da polaridade. A água que está na raiz das plantas sobe por ascensão, por capilaridade. Fechado? Alto calor específico, já falei, a questão de esfriar e esquentar rapidamente. Alto calor específico da água. Aí você vê lá a água do mar à noite, ela tem uma temperatura, durante o dia tem outra, certo? E alta dissolução, quando eu falei de soluto e solvente. Por isso que a água é solvente universal. Fechado? Então a polaridade da água é muito importante. Certo? Fechadozinho? Poderia falar mais coisas aqui sobre o ciclo da água, que todo mundo sabe, que envolve o ciclo da água, né? Muito simples. Tem a água que é evaporada, né, para a atmosfera, é condensada e é precipitada em forma de chuva, né? A água fica armazenada no solo, né? As camadas abaixo do solo, subsolo, certo? Os lençóis freáticos. Então isso é o ciclo da água. Agora tem um detalhe. Será que a água é um recurso inesgotável? É preciso ser sustentável, mas inesgotável ela não é mais. Então depende da forma que você está usando e reutilizando aquela água para ela voltar. O ciclo existe, o ciclo não acaba. O ciclo da água não acaba. Agora a quantidade de água nesse ciclo é que pode ser comprometida. E aí vem várias questões. De educação também envolve educação, as pessoas que o desperdício de água, né? Escovar o dente com a torneira ligada, lavar a calçada com jatos de mangueira lá de água e assim vai, com preguiça de pegar a vassoura. E aí é um recurso que não é um recurso que não é sustentável nesse sentido, mas o ciclo ele continua, beleza? Aí depende de princípios de educação de cada um. Como utilizar essa água, como reaproveitar essa água. Tá na hora não, já está passando mais da hora da gente repensar sobre essa questão do uso da água. Aí vem vários temas, vem várias reuniões científicas, internacionais e acaba ficando no papel e ninguém resolve nada. Então cada um faz a sua parte, show de bola, beleza? Senão daqui a pouco a gente vai ter que estar realmente racionando a água, gente. É um negócio complicado. Bom, a água tem outros assuntos, mais detalhes, aí você pode também buscar outras informações, outras ferramentas, certo? Mas tem muita informação boa sobre a água ainda, beleza?
Aqui os sais minerais, nós temos aqui, eles são cátions e ânions, né? Positivo e negativo, presente na célula em pequenas quantidades. O magnésio está presente na constituição dos ossos e na molécula de clorofila, certo? Nesse aqui, nós temos aqui falando do magnésio, participa da contração muscular, o magnésio, ativa sistemas produtores de energia, certo? Quando a gente fala assim, sais minerais, é importante que a gente fale das funções dos sais minerais e a fonte onde nós podemos encontrá-los. Por exemplo, o magnésio é encontrado em cereais, nos vegetais e frutas. Que está presente na constituição dos ossos e na molécula de clorofila. O magnésio ele é importante nas reações químicas que ocorrem na planta, fotossíntese. Sabia? É um detalhe. O pessoal fala só em clorofila, não fala no sal mineral ou no elemento, no íon, que é necessário para ativar essa reação química. Então, o magnésio está lá, presente na molécula de clorofila, certo? Quando se fala em fotossíntese, você tem que estudar aquela parte de fase escura, fase clara. Fotossíntese não é simplesmente aquela formulazinha simples, não. Onde a planta, através das suas raízes, absorve a água do solo. É assim? Água, absorve a água do solo. E o que mais? Ela retém a molécula de dióxido de carbono, certo? Da atmosfera. Aí reage. Os raios luminosos incidem sobre a superfície das plantas. Encontra lá o pigmento verde das plantas, que é clorofila. Aí tem essa reação química, certo? A energia de ativação e produz lá no final compostos orgânicos e libera, graças a Deus, o oxigênio. Os produtores são as plantas, né? Então não é só isso, fotossíntese, na verdade. Você tem que estudar o que é a fase clara, a fase escura. Aí entra metabolismo energético, que é um assunto muito legal, para não dizer o contrário. Estude. O sódio, mineral importante para a condução do impulso nervoso, o sódio. E é importante para a regulação osmótica. Quando fala em regulação osmótica, fala-se em água. Então, o sódio, que nada mais é do que o sal, cloreto de sódio, é importante na regulação osmótica. Certo? Vamos contextualizar isso? O alface, quando está na água com sal, tende a murchar. Senão você faz aquela salada bacana, se demorar muito ali, você vai ver que o alface ele já murchou. Por que murchou? Porque ele desidratou, perdeu água dos seus tecidos. Mas quem ajudou a perder água mais rapidamente foi o sódio. O sal tem essa propriedade de desidratar outra substância. Por isso que tem carne de sol. Que a água presente iria ajudar mais rapidamente a carne a apodrecer. Então eles colocam o sal para tirar a água de dentro da carne, para ela se conservar por mais tempo. Então o mesmo princípio também é para o alface. Quando ele murcha, aquilo ali é reações hídricas, a osmose, a perda de água. Sai de um meio que estava mais concentrado para o meio que estava menos concentrado, graças ao sódio. Ele puxa a água do alface. Beleza? Ó, aqui fala do sódio também, as principais funções, aqui no Pai dos Burros. Diz assim: atua na regulação do equilíbrio hídrico ou osmótico, o sódio, estou falando do sódio. Participa da transmissão do impulso nervoso e do relaxamento muscular. Sódio e potássio, gente. Esses dois íons são importantíssimos para o nosso organismo. Equilíbrio hidroeletrolítico. Vamos comentar mais do sódio e do potássio. Na e K+. Certo? Eles estão lá na tabela periódica. Família 1A, se eu não me engano. Né?
Sódio e potássio está na família A. Um A. Tabela periódica. Então, assim, equilíbrio hidroeletrolítico. Contextualizando essa questão desses íons, equilíbrio hidroeletrolítico tem a ver com a reidratação. Quando a pessoa está com a virose, adoece, aí vai para o posto de saúde, para o médico, a primeira coisa que eles fazem é fazer a soroterapia, é o tratamento de esporte. Essas viroses geralmente não tem cura, né? Tem tratamento. Aí você está lá no soro, né? Não sei quantas horas, é chata aquela coisa, mas o médico sabe, ele estudou biologia, que o nosso organismo, ele precisa equilibrar essa questão dos íons, o equilíbrio hidroeletrolítico. O que te leva a desidratar não é só a perda de água. A desidratação, você perde também esses íons através da urina. Desidratou, perdeu íons. Então, dentro daquele soro, tem esses íons para fazer a reposição iônica. É por isso que é necessário se tomar o soro, porque ele fala que esses íons são importantes, né, na manutenção do equilíbrio eletrolítico do organismo. Certo? Contrações musculares, ele fala aqui, precisa desses íons, cálcio, por exemplo. Quando você desidrata, você perde eles, então tem que repô-los, certo? Transporte ativo, que é através da membrana, principalmente o sódio e o potássio, certo? Que ele passa de um meio intra para o meio extracelular, onde está mais ou menos concentrado. Então, nos batimentos cardíacos, contração e distensão, sístole e diástole depende desses íons. Então, são importantíssimos na pressão arterial. Então, porque o excesso também pode prejudicar a pressão arterial. Aí você pensa no sódio em excesso. Por isso que eu falo, equilíbrio hidroeletrolítico. Tem que estar equilibrado, nem mais nem menos. Eu falava aqui no início de sais minerais que eles são necessários em pequenas quantidades no organismo. Beleza? Então aqui, o ferro. O ferro ele faz parte da construção química da molécula da hemoglobina presente no sangue. Transporte de oxigênio, a hemoglobina é um pigmento. Então esse pigmento é vermelho em função deste ferro. Ferro enquanto elemento químico. Certo? Então o ferro presente na hemoglobina que dá aquela cor vermelha. E aí quem transporta o oxigênio são a hemoglobina, as hemácias, que é rica em pigmento chamado de hemoglobina, certo? Compõe a hemoglobina, o ferro compõe a hemoglobina e a mioglobina, pigmentos que têm grande afinidade com gases respiratórios, como o oxigênio. Então as hemácias transportam oxigênio e são ricas em hemoglobina, que está presente o ferro, que dá aquela cor avermelhada, vermelha. Aí você faz assim uma analogia com o ferro, ferrugem, fica bem avermelhado quando realmente o ferro, né? A ferrugem ataca no ferro ali, então é função também do ferro, a presença do ferro, aquela cor vermelha das hemácias também em função da presença desse elemento químico importantíssimo que é o ferro. Beleza? Aí tem o fosfato, né? Faz parte da constituição molecular do DNA. A garganta falhando, mas sem problema. Como se fosse ao vivo. Faz parte da constituição molecular do DNA, o fosfato, que é o PO4, fosfato. E do ATP. ATP, para quem não sabe, é adenosina trifosfato, uma molécula energética. Está presente na constituição dos ossos, o fosfato. E dentes. Fósforo e o cálcio, eles andam juntos, certo? São primos. E quando fala que faz parte da constituição molecular do DNA, fosfato, né? DNA e o RNA. Você sabe que são ácidos nucleicos. Eles têm a molécula de fosfato, além do carboidrato e das bases nitrogenadas. Então eles entram naquela formulazinha da constituição de um ácido nucleico. DNA, fosfato, mais as bases nitrogenadas, mais o carboidrato específico. RNA, o fosfato entra de novo, mais as bases nitrogenadas, que aí vai mudar
vai mudar uma especificamente, em vez de ser timina, que era do DNA, passa a ser uracila, e o carboidrato, que no caso do DNA é desoxirribose e do RNA é a ribose, mas o fosfato está lá, beleza? Aqui, os dois, nós estamos aqui, né? Fosfato, aqui, vamos ler outro aqui, o iodo, bacana, né? Ó, o iodo, funções e as fontes. Gente, falando das fontes, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Ferro, a gente podemos encontrar ferro, carnes, fígado, vegetais verdes escuros, né? E as leguminosas, né? Feijão, leguminosa, por exemplo, feijão, né? Feijão não falta, é rico em ferro. Leguminosas, as fontes. Eu falei da onde as fontes do magnésio, né? Cereais, vegetais e frutos. O iodo. Bom, o iodo faz parte dos hormônios, né? Da glândula tireoidea, lá na traqueia, glândula tireoidea, que regula o metabolismo. Tem a ver com o metabolismo, o iodo, né? A sua falta, a carência desse mineral, ele pode determinar o hipotireoidismo, que pode levar ao desenvolvimento acentuado da glândula tireoidea, certo? Determinando o chamado bócio ou papeira, bócio endêmico, o hipotireoidismo, né? Certo? E onde podem ser encontradas as fontes de iodo? Peixes, frutos do mar e o sal. Só que esse sal que a gente tem que consumir, gente, por lei, quando você for comprar o sal no supermercado, tem escrito lá no rótulo, sal iodado. Então a presença de iodo, ela é lei, em pequena quantidade no nosso sal que a gente consome. Tem que ser o sal iodado. Observar lá na embalagem, no rótulo, que a gente não tem a mania de ler as embalagens. A gente não lê nada, certo? É isso, certo? Muitas das vezes a gente só lê a data da validade, né? Mas esquece de ler a composição química que está lá impregnada, bonitinha nos rótulos. E aí ninguém lê, né? Isso aí. Então o iodo está aí, é responsável pelo metabolismo, certo? Faz parte dos hormônios das glândulas tireoideas, né? Que regula o metabolismo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que é mais sobre iodo. Ó, fontes alimentares: sal de cozinha do iodo, né? Peixe, frutos do mar. O bócio, que é a inflamação da glândula tireoide, né? Tireoide, encontrada aqui na traqueia. E a deficiência dele pode causar o hipotireoidismo, que é o bócio. Mas aqui tem também o cretinismo. Cretinismo. O que é o cretinismo? Deficiência na fala e aprendizagem. É o cretinismo. Certo? O ferro. O que causa a carência do ferro? Voltando, né? A anemia. Também é bom que a gente comente. A anemia ferropriva, porque tem outros tipos de anemia. A anemia, nesse caso, com a carência do ferro, ela é ferropriva, devido à deficiência na síntese da hemoglobina, porque quem ajuda a síntese da hemoglobina é o ferro. Então, aí, se não tem ferro, não sintetiza a hemoglobina, aí causa anemia ferropriva, certo? O cálcio, voltando, o cálcio é encontrado aonde? Leite, cálcio é tranquilo, leite, queijo, iogurtes, né? O leite e seus derivados, né? Coalhada, ovos. E a causa da deficiência, o que causa a carência do cálcio, nesse caso, dentes enfraquecidos, sujeito a cárie, lembrando que a cárie ela é causada por bactérias, né? Certo? Ossos fracos, que é a osteoporose, problemas de contração muscular, o cálcio tem a ver com a contração muscular, e coagulação sanguínea, certo? O cálcio também tem a ver com a coagulação sanguínea, porque a coagulação sanguínea é todo um processo para o sangue coagular. Então o cálcio faz parte. A proteína chamada trombobina, né? O cálcio então ajuda na coagulação sanguínea. A carência do cálcio leva à osteoporose, principalmente
nas mulheres na menopausa, osteoporose, certo? A carência desse cálcio deixa os ossos porosos, por isso que é osteoporose. A densidade óssea é perdida. Os ossos tendem a ficar ocos por dentro. Então existe um exame chamado de densitometria óssea, para medir a densidade desse cálcio na compactação dos ossos. Então, mulheres na fase da menopausa é o fim dos ciclos menstruais, elas tendem a ter osteoporose, umas mais, outras menos, certo? Beleza. Vamos ver o que mais aqui, sais minerais, né? Fósforo participa da formação e manutenção, junto com o cálcio, né, das estruturas de ossos e dentes, faz parte da molécula de ácido nucleico, né, que é fosfato, que eu falei, por isso que faz parte da molécula de ácido nucleico. Uma importante substância que atua na célula como reserva de energia, que é o ATP, por isso que é a adenosina trifosfato, que vem de fósforo também, né, certo? Trifosfato, beleza? O potássio, reforçando, participa do processo de contração muscular, potássio, da regulação da pressão sanguínea, do processo de transmissão de impulsos nervosos, da manutenção do equilíbrio hídrico, potássio, né? Participa da síntese do glicogênio, glicogênio é o carboidrato de reserva animal, né? Participa da síntese desse glicogênio, o potássio, de proteínas também, participa da síntese de proteínas e do metabolismo energético. Onde podemos encontrar esse potássio? Verduras, frutas, leguminosas e carnes, leite, potássio. Aí tem, quando fala frutas, potássio, símbolo químico é caro. Aí a gente lembra da banana. Já que ele fala que tem a ver com contração muscular, veja bem a contextualização. A banana é rica em potássio. Esses esportistas, halterofilistas, esses caras que correm aí, eles comem bastante banana antes de fazer uma prática dessa, para evitar essas contrações musculares, essas câimbras, certo? Então, a banana é rica em potássio, é evitar a fadiga muscular. Daí a importância do potássio, né, presente na banana, para a prática de exercício, que exige um esforço muscular muito grande. Fechadinho? Muito bem, né? Aqui potássio está dizendo aqui também mais frutas cítricas, banana, peixe, carne. Aí ele fala, problemas causados por carência alimentar, de alimentos que têm potássio. Problemas musculares, certo? E no sistema nervoso. Belezinha, né? Então tá aí, gente. Sais minerais para o flúor. Bom, o flúor funciona em íntima associação com a vitamina, né? Com a vitamina E também, igual o cromo. Participa também da manutenção da estrutura óssea e do esmalte dos dentes, o flúor, certo? O manganês contribui na utilização da glicose para o fornecimento de energia. Sabe o que é importante também de vocês saberem essas funções e a fonte? É saber o elemento químico. Tem muito aluno que não sabe o símbolo químico, certo? Manganês é Mg ou Mn? Mn, né? Mg é magnésio. Ferro é Fe. Então, isso é meio didático, mas tem muito estudante, termina o ensino médio e não sabe pelo menos 20 elementos químicos com seus símbolos e a atomicidade. É importante, porque às vezes tem um que consegue assimilar melhor do que o outro. O negócio é ter artifício também, quando você está estudando, para poder assimilar, não decorar esses elementos, certo? Recentemente uma aluna estava me perguntando se eu sabia alguma forma de decorar a tabela periódica. A tabela periódica não se decora, você pratica ela através de exercício. Mas tem artifícios que te fazem lembrar do nome dos elementos químicos e os grupos que eles fazem parte, as famílias, certo? Aí eu dei uma dica para ela. E geralmente os professores de química passam essa dica. Principalmente os elementos da família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Aí você pergunta para o seu professor. Beleza?
Fechadinho? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui para vocês. Se a gente acha aqui, pra gente fechar, né? Fechar uma questãozinha. Vamos ver se a gente encontra. Tá aqui. Ó. É evidente que a vitamina D ela é importante, certo? Mas como obtê-la? Realmente a vitamina D ela pode ser produzida naturalmente. Falando de vitamina D porque inclui o cálcio, que é um sal mineral, é um elemento químico. A vitamina D pode ser produzida naturalmente pela exposição à luz do sol, mas ela também existe em alguns alimentos né, comuns. Entretanto, como fonte dessa vitamina, certos alimentos são melhores do que outros. Alguns possuem uma quantidade significativa de vitamina D, naturalmente, e são alimentos que talvez você não queira enxergar. Nós temos a manteiga, a nata, né, a gema de uva e do fígado. Muito bem. O outro trechinho do texto diz assim: todos nós sabemos que a vitamina D, que chama-se colecalciferol ou calciferol, né, vitamina D, é crucial para a saúde. Mas a vitamina D ela é realmente uma vitamina? Outro textozinho para você comparar depois. Está presente nas comidas que os humanos consomem, a vitamina D. Embora exista em algum percentual na gordura de peixe, a vitamina D não está em nossas dietas. A não ser que os humanos artificialmente incrementem um produto alimentar, como o leite, enriquecido com vitamina D. A natureza planejou que você a produzisse em sua pele e não a colocasse direto na sua boca. Então, seria a vitamina D realmente uma vitamina? Frequentemente circulam na mídia textos de divulgação científica que apresentam informações divergentes sobre o mesmo tema. Eu li 2 textos. Comparando os 2 textos, constata-se que o texto 2 contrapõe ao 1, certo? Quando? A resposta é a seguinte: enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo que é absorvida por meio dos alimentos. E aí? Enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo, está errado bem, né? Produzida pelo corpo, que é absorvida por meio dos alimentos. Contraponto, né? Ó, embora o texto 1 considere que a vitamina D pode ser produzida pelo organismo, ele enfatiza que ela também está presente em diversos alimentos: manteiga, nata, gema de ovo e fígado. O texto 2, porém, informa que ela existe em quantidades íntimas nos alimentos e que a principal fonte de produção dessa vitamina é a nossa própria pele. Beleza? Entendido? Então, show de bola. Água, sais minerais. Mas existem muito mais informações. Mas isso é o básico e também o essencial. Até a próxima videoaula, contextualizando sempre as informações com a ajuda do nosso Planeta Bio. Participe lá das redes sociais, onde eu tenho um grupo de estudos lá de biologia. Nós temos os amantes da biologia em um grupo de estudos. E também tem um grupo de estudos no WhatsApp. Eu uso as redes sociais como ferramenta de estudo. Me achem, me procurem. Abraço.